Eu ligo para o senhor daí dia antes ou 2 dias antes. Estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, e a gente vai falar hoje para quem? Para os agricultores, né? Para quem trabalhou antigamente, há anos atrás na agricultura, para quem quer se aposentar. Então, hoje a gente vai falar para quem quer se aposentar antes. E eu estou aqui com a Adriana Góes, advogada também, né? Advogada especialista na área previdenciária. Se apresenta, Adriana. Seja bem-vinda e se apresenta. Obrigada, Ana. É uma honra estar aqui, né? Eu trabalho aqui na cidade de Passo Fundo, já desde 2010, então advogo aí nessa área um bom tempo. E eu tenho um carinho muito especial pelo público rural, porque me lembra da minha origem, da minha família, parte da minha infância eu passei no rural. Tanto que o meu pai e minha mãe, eles se aposentaram, meu pai e minha mãe ainda não, mas vai utilizar período rural, familiares, então eu me identifico muito com essas pessoas. Estão os clientes queridos aqui no escritório, a gente adora atender, eles trazem presentes, olha, é muito, muito bom de receber essas pessoas aqui no nosso escritório. E sabe, Adriana, que o meu pai e a minha mãe, os dois também foram aposentados com a agricultura, computando o tempo rural. Então, a gente tem algo em comum e também eu adoro atender o cliente do rural. Eu adoro ir atrás da documentação, porque o que acontece na maioria das vezes? Eles acham que eles não vão conseguir se aposentar, né? Eles acham que porque eles não têm a documentação, eles não vão conseguir se aposentar. E realmente, assim, a aposentadoria da minha mãe foi com o cômputo do rural, só que foi com o cômputo do rural desde os 12 anos, não, dos 14 anos, porque lembra que antigamente o INSS computava dos 14 em diante, né? Então, o dela foi computado aos 14 anos, ela se aposentou, mas com valor um pouco mais reduzido, e depois a gente conseguiu incluir, né, fazer a revisão do benefício dela e incluir esse período antes dos 14, que na época era 12 anos. Então, a gente teve uma evolução, então era 14, depois passou para 12, e hoje a gente sabe que a gente consegue computar desde os 6, desde os 8, né? Aqui no escritório a gente consegue mais facilmente desde os 8 anos de idade. E o meu pai também, então, trabalhou na agricultura, foi aposentado com o cômputo do rural, então os dois, né, também tiveram esse benefício, conseguiram se aposentar antes. E que bom que a nossa legislação evoluiu, porque a gente que atende o cliente do rural, a gente sabe que desde os 6 anos eles estão na lida, trabalhando na roça, enxada. Não é assim, Adriana? É verdade, olha que coisa boa, a gente fica tão feliz, né, quando a gente consegue um benefício, uma aposentadoria. Eu costumo dizer para os meus clientes que, tirando eles, somente eu fico tão feliz quanto eles, né? Porque a gente fica muito feliz e a gente sabe que o trabalho rural é sofrido, é bastante trabalho, as crianças começam bem cedo. Então, para mim, assim, é uma questão de justiça, né? Isso que aconteceu. A gente sabe que a lei evoluiu muito, até praticamente em 1988, as mulheres rurais nem tinham direito ao benefício, era somente pago ao homem, que era o denominado chefe da família, né? A partir de 65 anos, só que comentar aqui, porque nós estamos no meio das mulheres, e as mulheres rurais trabalham muito, né? Nós temos que valorizar elas, que a gente sabe de todo o trabalho. Isso foi importantíssimo. Isso foi importantíssimo que tu mencionou, Adriana, porque realmente muitas mulheres, né? Como a gente faz atendimento de muitos clientes, muitos agricultores, a gente sabe que muitas mulheres até hoje acham que não vão conseguir se aposentar porque a documentação não está em nome delas,
porque elas não estavam inscritas no sindicato, e isso a gente sabe que já está superado. Então, se o casal, né, essa mulher, ela é casada, a gente consegue, com a documentação do marido, encaminhar a aposentadoria dela. Então, foi sensacional que tu tocou nesse assunto, porque realmente muitas mulheres não sabem disso. Então, que bom que tu mencionou isso. Então, todas as mulheres, né, quando elas são casadas, pode utilizar a documentação do marido, não tem problema nenhum, a gente consegue muitas aposentadorias dessa forma. Mas, deixa eu te perguntar, Adriana, e para aqueles agricultores e agricultoras que não têm documento, né, que chegam para a gente e dizem assim, doutora, não vou conseguir me aposentar porque eu não tenho documentos. Como é que a gente vai resolver o problema desse cliente? Claro, e só complementando um pouquinho ainda ali a situação das mulheres, o período mais antigo, os documentos podem ser em nome do pai também. Nós sabemos que a mulher teve um período que a mulher nem tinha CPF. Hoje, os blocos novos que são emitidos tá no nome da mulher e do marido, mas antigamente não tinha. E o que eu falo para esse cliente? Eu digo assim, o senhor não tem a documentação em mãos ainda, mas a documentação existe, né? Existem registros, o senhor estudou, o senhor casou, registrou o boletim de ocorrência, batizou filho, em algum lugar fica registrado. É impossível hoje que uma pessoa viva e cresça, trabalhe, e o tempo vai passando e ela não tenha registro em lugar nenhum. Então, essa pessoa não está com a documentação em mãos. Mas os registros exigem, e aí o nosso papel de ajudar essa pessoa e ir atrás dos documentos. Isso aí. Então, o que a pessoa pode conseguir, né? Porque realmente ela pode não ter a documentação em mãos, exatamente isso. Mas se ela pegar a certidão de nascimento dela, provavelmente está escrito que os pais foram agricultores ou lavradores, né? A gente sabe que às vezes consta agricultor, às vezes consta lavrador. A gente sabe que o histórico escolar consta ali que é de uma zona rural. A gente sabe, e aí o que acontece quando é o histórico escolar? Se a escola não existe mais, a pessoa consegue pegar na prefeitura. Então, né, consegue ir atrás dessa documentação. No INCRA, muitas vezes consegue a certidão do INCRA, muitas vezes consegue, vamos pensar mais coisas, em boletim de ocorrência, que tu mencionou, isso. Prontuário no hospital, né? Então, registro, se a pessoa, né? Teve um atendimento no hospital, no posto de saúde, e consta ali que ela era agricultora, porque eles perguntam a profissão. Então, tem como, né, a gente ir atrás dessa documentação e conseguir futuramente comprovar esse período para a pessoa se aposentar antes. O que mais, Adriana? O que mais pode ter de prova? Na Emater, muitas vezes a pessoa recebeu visita técnica naquela época, carteirinha de vacinação de animais, como a gente falou, se ela foi no hospital, vai ficar registrado que ela veio da agricultura, que se tratava do agricultor, né? Teve fichas em lojas, hoje não é muito comum, mas nesses períodos mais antigos, que é onde nós temos o maior desafio de encontrar a documentação, ela comprava numa loja, lá o cadastro dela mencionava ela como agricultor, como agricultora, participava de clube de mães, muitas vezes tem registros de cursos no sindicato também, esses registros, pagava o dízimo na capela da comunidade, então tem vários lugares aí, várias ideias, em algum momento ela não fez um empréstimo no banco, não abriu uma conta, lá não ficou qualificada como agricultora, eu sempre costumo pensar assim na vida deles, o que você fez na vida? Morou no interior, depois de um período você estudou, às vezes me dizem, mas a escola pegou fogo, não tem problema, porque mesmo às vezes que a escola pegou fogo, não existe mais ou está desativada, lá na Secretaria de Educação do município há um registro. Se eles não conseguem recuperar notas, enfim, eles vão dar uma declaração de que de tal período a tal período você estudou. Notas fiscais, onde entregava a produção, né, o bloco, que a gente sabe que eles gostam muito, dizem, eu não tenho bloco, não vou conseguir me aposentar. O bloco rural, ele não é o único documento que aposenta, ele é um dos documentos. Se tiver o bloco, ótimo, mas se não tiver o bloco, isso não é impedimento.
Se a terra não era sua, como que você estava naquela terra? Tinha contrato? Tudo, todos os lugares da vida onde essa pessoa se qualificou como agricultor e agricultora pode servir de prova. E até eu tenho um caso um pouco engraçado de um cliente meu, que era assim, ó, esse cliente, ele veio de uma parceira e eles tentaram se aposentar como rural, não conseguiram. Aí, o que aconteceu? Eles tinham retirado uma pedra na propriedade, uma pedra muito grande, mas era uma pedra, essa pedra foi fracionada e vendida no bloco. Só que era uma época de uma novela e eles achavam, acho que era o Imperador, enfim, e eles se achavam bonito se qualificar como garimpeiros. E eles começaram a se qualificar como garimpeiro, em todos os documentos, eles deixaram mais chique ser garimpeiro e começaram a botar os registros de garimpeiro. Claro, o INSS negou, mas depois a gente conseguiu reverter, porque mesmo o garimpeiro, se ele se encaixar como pequeno agricultor, ele tem direito à aposentadoria igual. Mas ficou uma situação engraçada aí para contar para as pessoas. A gente ouve bastante história, né? A gente sabe de bastante história. Eu tenho um caso de um pescador, né? Porque a lei funciona da mesma forma. Então, para a agricultura como para a pesca, né? Funciona a mesma lei. Eu tenho o caso de um pescador, seu Nicolau. Ele pescou muitos anos e até hoje, né? Até o dia que ele foi no escritório, já faz tempo isso, né? Até aquele dia ele continuava pescando. Só que pegou fogo no sindicato. Tu me trouxe essa informação, eu lembrei do caso do seu Nicolau. Pegou fogo no sindicato, ele não tinha mais documento nenhum, mas a gente conseguindo, né, ir atrás de alguma outra documentação, a gente conseguiu comprovar que ele era agricultor, só não tinha o tempo anterior, né, que era o tempo lá que ele iria provar através do sindicato. Mas a gente provando que depois ele era agricultor, a gente conseguiu através de testemunhas, né? Claro que a gente entrou no INSS, o INSS negou, porque é normal o INSS negar, mas depois a gente entrou na justiça e aí, através de testemunhas, a gente conseguiu comprovar aquele período anterior que ele não tinha mais a documentação. E aí ele conseguiu se aposentar pela pesca, ficou muito feliz e até hoje ele me indica, né, várias pessoas, porque realmente, assim, ele já estava achando que ele não iria conseguir mais se aposentar, mas deu certo. Então, o que importa é a gente não desistir, o que importa é a gente procurar profissionais que acreditam no processo, porque pode alguém chegar lá e dizer, esse senhor não tem documento, nem adianta, né? E muitas vezes a gente consegue sim ir atrás dessa documentação, auxiliar o cliente para ele ir atrás. A gente consegue muitas vezes pedir o processo de algum parente, né? O irmão aposentou com o rural, os pais se aposentaram com o rural, e aí a gente vai atrás dessa documentação, e ali já tem a documentação muitas vezes das terras, porque se os pais, né, e a pessoa não tem documentação das terras, pode ser que alguém da família se aposentou com aquela mesma terra, né, naquela mesma terra, com o trabalho daquela terra, e já foi atrás da documentação. Então, já fez o serviço que é o mais difícil, que é ir atrás da documentação. Então, muitas vezes, nessa conversa, nessa pesquisa, a gente consegue achar bastante documentos, né, Adriana? É verdade, quando falam que alguém já se aposentou, que os pais já se aposentou, chega a brilhar o olho, né? Brilha o nosso olho, porque a gente sabe que nós podemos ir atrás e vamos ter muitos documentos ali. Também não precisa ser documentação só no nome da pessoa, tem a certidão do irmão, conta também. O irmão tem certificado de reservista, muito comum, ajuda bastante. Tudo são elementos de prova. Título de eleitor, aquele título antigo, ele ficava registrado a localidade que a pessoa votava, que muitas vezes era no interior, né? O documento de identidade, a primeira vez que a pessoa faz a identidade, é preenchido um formulário, lá também a gente consegue, às vezes nos documentos da própria pessoa, nós conseguimos ir atrás e juntar mais provas. Então, é um trabalho, assim, de formiguinha, de buscar ali, buscar aqui, mas que a gente adora fazer, porque nós ficamos muito felizes quando a gente consegue antecipar uma aposentadoria, e aqui a gente está falando de muito tempo, e tempo é dinheiro. Imagina antecipar uma aposentadoria em 5 anos, em 10 anos.
É muito dinheiro envolvido. Então, vale muito a pena ir atrás, não pode ter preguiça de procurar os documentos. Exatamente, vale a pena ir atrás. E que nem esse cliente, né, que ele achou que ele não ia conseguir mais se aposentar. Ele já estava desistindo. E aí a gente foi lá, acreditou, conseguiu testemunho e deu certo. Então, a gente tem vários casos que a gente consegue sim, que a gente vai atrás, que a gente orienta o cliente, que a gente pesquisa e que dá certo. Então, o mais importante é a pessoa realmente não desistir. Considerações finais, para a gente conseguir concluir aqui e dar esperança para quem não tem essa documentação. É isso aí, ó. Não dá para ter preguiça, é tempo de vida, é muito dinheiro envolvido. Vem conversar com a gente que nós damos as ideias, nós mostramos aonde vai, aonde liga, a gente ajuda, vai atrás. Olha, só um cliente meu aqui que eu lembrei de cabeça nesse momento, nem tinha pensado que nós antecipamos a aposentadoria dele em 5 anos. Ele também estava desanimado porque achava que não ia conseguir documentos. Na época, o salário mínimo era R$ 1.100. Só esses 5 anos deu 66 mil. Então, é muito dinheiro envolvido, sem falar o 10º ainda, né? Que aumenta mais um pouquinho. Quem é que vai deixar um dinheiro desse na mesa hoje? Ninguém, nem menos eu deixaria, muito menos uma quantia dessas. Não dá para desistir, tem que ser uma pessoa também qualificada, né? A pessoa que entende dessa área do rural, porque se a pessoa também não está muito acostumada com o rural, nem vai saber onde que pesquisa, onde que vai atrás da documentação, né? É. Então, além de ser um advogado, um especialista no previdenciário, a pessoa tem que entender da área rural, tem que ter a prática, né, Adriana? A gente que está aí no mercado já há muitos anos, eu desde 2008 no previdenciário e tu desde 2010 no previdenciário. A gente não está falando de 1, 2 anos, a gente está falando de muito tempo, muita experiência, muitos clientes aposentados. Então, assim, realmente, quem tem a prática sabe que é diferenciado, né? É mais rápido, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem a prática... A gente entende do rural. Eu falei outro dia para uma cliente minha que eu sabia matar uma galinha, ela duvidou, daí eu expliquei bem certinho como é que matava uma galinha dela, viu que era do rural mesmo. Então, também quem já teve o rural, já teve na sua família, que nem eu passei parte da infância, essa vivência também ajuda. Então, a gente entende bem como é que é o trabalho rural, por isso que a gente sabe ir atrás dos documentos. E uma última coisinha que eu queria lembrar, Ana, que inclusive uma cliente que eu atendi essa semana, que ela trabalhou no rural, ela veio para a cidade e ela achava que ela tinha que esperar 15 anos de trabalho na cidade para se aposentar. E não, quem tem o tempo do rural vem para a cidade, a gente junta o tempo do rural junto da cidade e faz os 15 anos. Até ela veio aqui para ver dos atrasados dela, para assinar que ela não precisava declarar imposto de renda. Ela tem em torno de 70 mil reais de atrasados e ela chorou me contando, me agradecendo, porque todo mundo dizia que ela não ia se aposentar, que ela tinha que ter os 15 anos e só um cunhado dela acreditou nela, trouxe ela aqui no escritório, que eu já tinha aposentado ele, e ela confiou, mas desconfiando, não achava que ia dar certo, e essa semana ela chorou aqui me agradecendo. Olha que história linda, né? Me emocionei com ela também. Quando acontece isso, a gente vê que a gente está no caminho certo. Lembrei agora, aconteceu essa semana. As pessoas não podem desistir, as pessoas têm que ir atrás, porque também não adianta só ficar parado e esperando tudo cair do céu, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu digo que a gente dá um passo e Deus dá o chão. Então, a gente tem que dar o passo, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ir atrás. Só que depois a gente bota nas mãos de Deus, porque Deus também sabe de tudo. E se for para a pessoa ganhar, ela vai ganhar, né? Deus vai dar um jeito de fazer a pessoa ganhar. E a gente junto e o cliente junto. É uma força tripla. Isso aí. Então, muito obrigada. Obrigada, Adriana. Foi sensacional, foi muito esclarecedor. E ficamos por aqui. Beijo! Eu que agradeço. Beijo. Fico à disposição.